Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente falando aqui diretamente da cidade do México, onde nós estamos realizando algumas reuniões e tem sido verdadeiramente, eu posso dizer, uma bênção, porque as pessoas, infelizmente, elas estão vivendo na mentira, estão vivendo na ignorância. E isso tem uma razão. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia fala que a ira de Deus se manifesta contra toda injustiça, contra os homens que detêm a verdade. A ira de Deus se manifesta contra toda injustiça, principalmente contra os homens que detêm a verdade. Nesse caso, Deus está falando aos sacerdotes, aos pastores, aqueles que têm o conhecimento da verdade, mas detêm essa verdade por conveniência. Eles não falam a verdade para as pessoas. E eu tenho vivido isso aqui na cidade do México. Ontem mesmo eu fiz uma reunião, amanhã vou fazer 2 reuniões, na terça-feira vou fazer reunião com pastores de outras denominações. Então eu tenho falado praticamente a mesma coisa. As mentiras que parecem verdade. E eu estava lendo isso aqui e a gente observa quando Deus fica irado. Os momentos da ira de Deus, sempre contra a idolatria e contra os homens que não falavam da idolatria. E aqui na cidade do México, ainda que você não creia, é um país onde a idolatria ela reina. Ela reina, é impressionante, eu tenho falado isso, vou seguir falando, ela reina. As pessoas parece que nunca ouviram falar que a idolatria leva ao inferno. E por quê? Porque os pastores aqui, na sua maioria, claro que existem aqueles que falam, mas na sua maioria, eles detêm essa verdade. Eles detêm a verdade. Então a Bíblia fala que Deus fica irado contra esses pastores. E a gente, lendo a Bíblia, a gente vê a história lá no próprio livro de Oséias, quando Deus fala, o meu povo está sofrendo porque não tem conhecimento, e eu vou julgar os pastores. Quer dizer, Deus está falando para os pastores, para os sacerdotes, que detêm essa verdade, que falam muitas coisas, menos sobre determinados assuntos, especialmente a idolatria, porque não convém. Não convém. E esses mesmos sacerdotes se alimentam da ignorância, da mentira das pessoas. Eu não estou falando de sacerdotes católicos, não. Eu estou falando de pastores, de igrejas cristãs, que detêm essa verdade, que dizem aos seus pastores, olha, é proibido falar de idolatria. Proibido falar. Quer dizer, então, melhor a gente rasgar a Bíblia. Porque a ira de Deus, ela se manifesta contra a idolatria. Em Apocalipse fala, em Coríntios fala, os idólatras vão para o inferno, assim como os mentirosos, assim como muitos pastores. Quando Jesus disse, olha, eu não vos conheço. Mas nós expulsamos demônios, nós enchemos igrejas, nós curamos os enfermos. Jesus vai dizer a esses pastores, não vos conheço. Por que Jesus vai dizer isso? Se eles expulsaram o demônio, curaram os enfermos, encheram reuniões, igrejas, por quê? Porque eles detuveram a verdade. Eles não falaram a verdade. Eles ficaram com medo de ofender as pessoas. E o que eu tenho falado aqui para as pessoas, o meu medo é ofender a Deus. O meu medo é ofender a Deus e não ofender as pessoas. Jesus não teve medo de ofender as pessoas. O apóstolo Paulo foi o apóstolo mais radical para poder formar a igreja, para poder disciplinar a igreja, para poder doutrinar a igreja. Ele falava de forma aberta. Por isso Deus o escolheu. Ele não somente abria as igrejas, mas como ele doutrinava, ele colocava ordem nas igrejas. O que ele tinha que falar, ele falava. Ele não estava preocupado se as pessoas iam se sentir ofendidas, se as pessoas iam gostar ou não. O que tem que falar, tem que falar.
Então, meu amigo e minha amiga, leia esse versículo, especialmente você, pastor. Você que está pregando, mas está detendo a verdade. A ira de Deus vai se manifestar contra você. Agora, a não ser que você prefira rasgar essa parte da Bíblia. Você quer rasgar? Você pode rasgar. Você quer passar, igual eu estou aqui, ó, você pode passar e encontrar outra passagem aqui. Uma passagem agradável, suave, muito bonita, que vai agradar as pessoas. Agora, eu quero que você tenha em conta que a ira de Deus, ela se manifesta contra todo aquele que detém a verdade. É um único versículo, mas é muito profundo. Então tome cuidado. Você que está ocultando a verdade por causa do dízimo das pessoas, por causa da oferta das pessoas, por causa que aquela família que você conhece é um bom dizimista, mas vive na idolatria, vive na fornicação, e você não fala, mesmo você sabendo que é pecado. Eu não estou dizendo que você vai ficar falando isso a vida toda. Não, a Bíblia nos ensina tudo. Nós temos mensagem para tudo. Agora, como eu tenho falado, vir aqui na cidade do México, ver o que eu vejo, porque eu ando nas ruas, ver o que eu vejo e não falar, então, era como se eu não viesse. É melhor que eu não viesse aqui, porque eu vejo a ignorância das pessoas. E são pessoas boas. Os mexicanos são pessoas maravilhosas. Eu os conheço há mais de 20 anos. Tanto na Califórnia, como no Texas e Nova York. E todos os lugares que eu preguei aqui no México, morei por 2 vezes, eu os conheço. São pessoas maravilhosas de coração. Amáveis de coração. Assim como os brasileiros também. Mas são ignorantes. Estão vivendo na mentira. Porque lhe falta a verdade. E quem tem a verdade não está falando a verdade, está ocultando, está mentindo para as pessoas. Então, meu amigo e minha amiga, mais uma vez, eu volto a pedir a sua ajuda. Eu estou pedindo ajuda aqui, algumas pessoas estão me ajudando para poder a gente fazer o livro. Já disse, preciso aproximadamente de $5.000, são R$20.000, para poder fazer o livro. Não é só chegar na gráfica e mandar fazer. As pessoas têm que escrever, têm que corrigir, têm que colocar tudo em ordem. Não é tão fácil. Então, o custo só para fazer 1.000 livros aqui na Cidade do México são $5.000, R$20.000. Então, eu peço a sua ajuda. Eu coloco sempre o número da minha conta, da agência. Algumas pessoas têm me ajudado, mas ainda é insuficiente. Eu peço a sua ajuda. Eu vou seguir aqui até o final de março. Já tenho uma reunião programada para o dia 19 de abril em Paulínia, com o pastor Flaviano. Nós entramos de acordo ontem e já confirmou às 19 horas em Paulínia. Depois, mais adiante, vou dar o endereço. Então, você também, pastor, que quer me convidar para fazer uma reunião na sua igreja, não importa, na Argentina, em qualquer lugar, se você quiser me convidar, com o maior prazer, eu vou para abençoar o seu povo. Assim como eu vim convidado aqui por um pastor, e agora outros pastores me convidaram para fazer reuniões. Vou fazer reuniões até o dia 28 de fevereiro. E eu pretendo voltar no México, pretendo voltar, porque eu vou fazer o livro aqui. Eu preciso da sua ajuda. Esse livro aqui, ele vai abrir os olhos de muita gente. Ele vai abrir os olhos de muita gente. Eu sei que muita gente não quer. Já tem gente se manifestando. Já tem gente se manifestando contra. Mas eu vou seguir. Por isso eu peço a sua ajuda, tanto em oração como na oferta. Você que pode ajudar. Eu preciso urgentemente das suas ofertas, das suas orações, porque o diabo já começou a se manifestar aqui no México contra. Mas a gente vai seguir. Por favor, eu peço a sua ajuda, o que você puder ajudar. Eu sei que tem pessoas que me conhecem, pessoas que foram abençoadas pelas minhas orações, pelas minhas palestras, pelas minhas reuniões. Deus me usou para que você hoje fosse um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Então, eu peço que você me ajude para que eu possa fazer isso com outras pessoas também. Esse é o Evangelho. A gente tem os olhos abertos, então a gente tem prazer de abrir os olhos de outras pessoas também. Então, por favor, me ajude.
siga orando por mim. Eu vou estar no Brasil no dia 19. Você, pastor aí do Brasil, que quer me convidar, com o maior prazer, você pode me escrever no Facebook, e a gente marca. No dia 19 eu já tenho uma reunião aí em São Paulo, já acertada com o pastor Flaviano. Então, por favor, me ajude. Vamos seguir falando a verdade. Vamos seguir abrindo os olhos das pessoas, porque toda ignorância, toda destruição do povo de Israel, toda a escravidão do povo de Israel tinha uma causa, era a idolatria. E se você ler a Bíblia, como Deus trata os sacerdotes naquela época, Deus trata com rigor. E é assim que Deus vai tratar os pastores que detêm a verdade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.